Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos iniciar a aula de hoje e mais uma vez chegamos aqui para estudar a palavra do Senhor. O nosso professor hoje seria o pastor Hélio Júnior, mas em decorrência do trabalho dele, esse calorão aí aumentou o trabalho dele e ele então está ausente, mas por força do seu trabalho. Mas estamos aqui e vamos juntos estudar, aprender a palavra do Senhor. Vamos a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos por esse privilégio de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos tua santa palavra. E Senhor, nós te louvamos pela existência do ETADEMP, que nos dá esse suporte para, junto com nossos irmãos aqui em Umuarama, nossa regional de Umuarama, regional de Nova Londrina, sermos alcançados, Pai, pelo conhecimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que é o professor por excelência, esteja tomando conta de nossas vidas, a vida de nossos alunos, para que todos sejam alimentados pela tua santa palavra na noite desse dia. Fica conosco, é nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar sequência ao estudo sobre a doutrina de Deus e nós gostaríamos que os irmãos... A nossa igreja, aqui um pouquinho de gente. É alguém falando aí. Nós gostaríamos registrar a todos os irmãos o seguinte: o estudo é sobre Deus. Mas esse estudo não é para que nós saibamos que Deus existe. Deus não pode ser esquadrinhado, não pode ser estudado de uma forma que um estudo comprove que Deus existe. Ele não vai para ser analisado no laboratório, esse tipo de coisa. Não, Deus é muito maior que isso. Para aqueles que são fiéis, para aqueles que acreditam em Deus, esse estudo sobre a doutrina de Deus seria desnecessário, porque nós acreditamos em Deus pela sua palavra. Tá? Mas nós vamos prosseguir estudando, e nós iniciamos hoje, então, na lição 4 do nosso módulo. Vamos compartilhar com os irmãos o slide para os irmãos irem acompanhando aí os nossos comentários. Doutrina de Deus, lição 4. Argumentos em favor da existência de Deus. Nós veremos 4 pontos nesta lição: o argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico e o argumento moral. Vamos então ao primeiro argumento, que é o argumento cosmológico. Antes, porém, vamos aqui para um esclarecimento com os irmãos. Os argumentos contra e a favor da existência de Deus têm sido propostos por filósofos, teólogos, cientistas e outros pensadores ao longo da história. Em termos filosóficos, tais argumentos envolvem principalmente a epistemologia e a ontologia. Tá? O que quer dizer isso? A filosofia e outros estudiosos, eles se valem... a epistemologia é o estudo aprofundado, com provas, através da ciência, através das pesquisas, enfim. Tá? E a ontologia são conclusões, são deduções, de acordo com determinados fatores. Enfim, são 2 ciências de estudo. E aí, seguimos. O argumento cosmológico, que é o primeiro argumento. Esse argumento, os irmãos têm aí na página 30 do seu livro, tá? Iniciamos aí, a lição 4 é a página 29. Na página 30, o primeiro ponto, argumento cosmológico. Esse argumento, a tua apostila diz que considera que toda coisa conhecida no universo tem uma causa. Se o universo foi começado, portanto, teve uma causa para ser produzido. Eu trouxe aí mais algum subsídio para os irmãos. Eu trouxe um subsídio da ETAD e outro subsídio é um subsídio de pesquisa.
o argumento cosmológico já vem da palavra cosmo, tá? Tenta provar a existência de Deus através da observação do mundo que nos rodeia, o cosmo. Ele começa com o que é mais evidente na realidade. As coisas existem, argumenta-se então que a causa da existência dessas coisas tinha que ser uma coisa como Deus. Então, enfim, é o cosmo. Existe o filósofo alemão, esse subsídio é da Etade, Immanuel Kant, indicou que se tudo que existe tem uma razão de existir, isso deve ter um ponto de origem em Deus. Assim sendo, deve haver um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. O que é essa questão cosmológica, o cosmos? Como eu disse aqui, eles se baseiam na epistemologia, que é um estudo, uma ciência, e também na ontologia, que as conclusões, o universo. Então, existe o universo, a Terra, o Sol a uma determinada distância, a Lua a uma determinada distância. Então, se tudo isto existe, está harmonizado, temos noite, dia, temos sol, temos chuva, temos tudo isso. Então, segundo esse filósofo, se tudo isso existe, tem um ser por trás disso. E esse ser superior só pode ser Deus. Esse é um argumento considerado cosmológico que leva em consideração a existência do cosmos. Tá? Aí nós vamos para o segundo argumento teleológico. Na verdade, aqui o nosso livro diz que é uma subcategoria e é uma extensão da anterior. Ele mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando assim a existência de um ser sumamente sábio. Na realidade, a palavra teleologia vem de telos, que significa objetivo ou propósito. A ideia é que leva um criador para que haja um propósito. E por isso, onde vemos coisas que foram obviamente destinadas a um propósito, podemos supor que essas coisas foram feitas por uma razão. Em outras palavras, um projeto implica em designer. Então, como telos significa objetivo, então esse argumento teleológico, ele diz que as coisas foram criadas para um objetivo. E se elas foram criadas para um objetivo, então alguém desenhou isso, alguém planejou isso. E se alguém planejou, só pode ser um ser muito sábio, um ser muito poderoso, e esse ser só pode ser Deus. Então, esse é o argumento teleológico. Então, repetindo aqui o que eu falei no começo, esses argumentos não estão baseados na Bíblia, são argumentos de filósofos, são argumentos de estudiosos, não são de pessoas que acreditam em Deus pela palavra. Eles creem que Deus existe através de estudos, através de deduções, e não através da palavra como nós acreditamos. Tá? Quando você aceitou Jesus, quando nós aceitamos Jesus, foi porque alguém disse, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo perdoa pecado, Jesus cura enfermidade, Jesus vai nos levar para o céu. Essa é a palavra para aqueles que acreditam em Deus na essência verdadeiramente. Estou falando isso porque muitos podem estar pensando, agora eu vou saber que Deus existe, estou estudando a doutrina de Deus, né? Não, se você não sabe que Deus existe, a gente está precisando aceitar Jesus de novo. Não, o curso teológico não vai levar você para acreditar em Deus. É isso, pastor Rodney? Então tá. Vamos seguindo agora, argumento ontológico. Parte da ideia de Deus definido como um ser maior que qualquer coisa que se possa imaginar. O argumento ontológico essa é a definição que está na nossa apostila, e no slide aí eu tenho 2 subsídios aí. Lembrando aos irmãos que esse slide eu compartilhei no grupo de estudos, seus pastores podem repassar para vocês, se vocês quiserem, e ele traz não só o nosso material, mas alguns subsídios de apoio. Esse argumento é baseado não na observação do mundo, como os argumentos cosmológico e teleológico, mas apenas na razão. Especificamente, o argumento ontológico raciocina com base no estudo da existência, ontologia, e a ontologia voltada para o estudo da existência através de conclusões. A primeira e mais popular forma desse argumento remonta a Santo Anselmo, no século XI depois de Cristo,
ele começa afirmando que o conceito de Deus é um ser do qual nada maior pode ser concebido. Isso é uma conclusão como a ontologia faz através de uma análise. Então, esse argumento ontológico diz assim, olha, se nós existimos, se a Terra existe, se as coisas que estão aí existem, ninguém pode produzir, né? Pode fazer. Então, é uma dedução que, pela razão, tem alguém por trás disso. Então, esse argumento ontológico quer dizer isso. Então, diante de tudo, de toda a existência, então podemos dizer que existe um ser superior por trás disso. Esse é o argumento ontológico. E aí vamos para a frente, o argumento moral. Ainda na página 30 dos Irmãos, ele diz assim, parte do senso humano do certo e do errado, e da necessidade da imposição da justiça. E raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, e que se importa, que um dia imporá a justiça a todas as pessoas. Esse argumento moral, ele, a nossa ETAD traz um subsídio que eu coloquei para os irmãos aí, sobre Kant, que é um que nós já mencionamos lá atrás. É um filósofo que ele partiu do raciocínio que deduz a existência de um supremo legislador e juiz, com absoluto direito de governar e corrigir o homem. Esse filósofo era da opinião de que esse argumento era superior a todos os demais. Por quê? O argumento moral é que nós temos noção do certo e do errado. E de onde veio essa noção? Então, mesmo aquele que pratica só coisa errada, por exemplo, um bandido, você conversa com ele, ele sabe que é certo e errado. Ele sabe se está fazendo certo ou está fazendo errado. Aí ele tem diferença, o bandido, com o restante da sociedade, na questão de justiça. A justiça dele é diferente da minha, da sua, mas ele também tem um senso de justiça. Ele tem, você tem, cada um de nós temos um senso de justiça. Às vezes, o senso de justiça meu é diferente do seu, mas veio de alguma fonte. Então, esse filósofo diz, não, mas esse senso de moral, de saber o que é certo, o que é errado, que é até uma pessoa simples, tá? Ele é lá um analfabeto, você conversa com ele, aí, sobre o que é certo e o que é errado, né? Ele sabe dizer o que é certo e o que é errado. Né? E o homem mais culto, mais estudado, se conversa com ele também, ele tem a noção do certo e do errado. E isso não só decorrente de estudos, mas da sua própria consciência. Então, Cândido, não, mas se nós temos essa consciência de certo e de errado, por trás disso tem um ser superior. Tem um ser superior. E quem defende essa teoria como existência de Deus, defende também a própria lei da semeadura que a Bíblia defende, porque ele diz que aquilo que o homem plantar, ele semeará, isso vai colher, porque ele diz que esse Criador, ele aplica a justiça num determinado dia. Ou aqui ou na eternidade, teremos justiça diante daquilo que nós praticamos. Se praticamos o bem, seremos beneficiados. Se praticamos o mal, teremos também o mal em troca. Nós temos ainda um outro argumento, na página seguinte, que eu destaquei para os irmãos, ele não está no nosso material, mas é um argumento defendido pela teologia, que é o argumento histórico. Tá? Ele não está no material de vocês, só vai estar no nosso subsídio. Por isso que é importante os irmãos terem esses slides. Esses slides, depois, se o senhor puder transformar em PDF também, para a gente compartilhar com os irmãos. Ele está já lá no grupo, né? Para nós compartilharmos com os irmãos, que os irmãos podem imprimir. E aí ele vai ter não só o material nosso, mas também o subsídio. E aí, nesse subsídio aqui, diz assim, ó, o argumento histórico, ele alega que entre todos os povos e tribos da terra é comum a evidência que o homem é um ser religioso em potencial, sendo universal este fenômeno. O que ele está dizendo? Que aonde está o homem quer adorar alguma coisa. Você vai lá para uma tribo de índio, ele não conhece Deus, mas ele venera o sol, venera a lua, a natureza, enfim, ele está sempre procurando alguma coisa para preencher essa necessidade de religião, essa necessidade de buscar e ter um ser superior.
como Deus. Então, partindo desse princípio histórico, é que existe esse argumento da existência de Deus como Criador, que ele colocou dentro do ser que ele criou, essa necessidade, é como se estivesse no nosso DNA, a necessidade de buscar Deus. Tá? Então, isso é um argumento histórico. Tá? Biblicamente, nós vamos encontrar, nós vamos verificar também depois que realmente o homem, ele tem uma necessidade muito grande de Deus, e sem Deus ele não é nada. Cristo disse isso, né? Sem mim, nada podeis fazer. Tá? Mas eu vou repetir mais uma vez aqui, para ficar bem claro para os irmãos. Nós cremos em Deus não por causa desses argumentos. É o ritual dele. Cremos em Deus porque realmente ele existe e é pela palavra que nós cremos nele. Tá? Isso são argumentos de estudiosos, como nós dissemos. Como todos esses argumentos se baseiam em fatos sobre a criação que realmente são verdadeiros, podemos dizer que todas essas provas, quando cuidadosamente formuladas, são, num sentido objetivo, provas válidas, porque avaliam corretamente as evidências e ponderam com acerto, chegando a uma conclusão verdadeira. Mas isso é uma conclusão, vou repetir, para quem muitas vezes não acredita direito na Bíblia, então está aqui, esfrega no nariz deles que tem outras evidências. Então vamos entender assim. Só um minutinho ainda. Aí aqui eu finalizo esse ponto com essa pergunta que está aí no final do slide, aí destacado em vermelho aí, ó. O cristão fiel e temente a Deus necessita desses argumentos para crer na existência de Deus? Tá a pergunta aí. Nós falamos, tá? Se alguém falar que precisa, eu arranco a orelha, porque eu falei várias vezes durante esses momentos, né? Vamos, na sequência, vamos entrar na lição de número 5. Material dos irmãos aí, na página 33, teorias erradas sobre a existência de Deus. Nós temos aí, nós vamos ver 7 pontos aqui nessas teorias erradas. O politeísmo, o ateísmo, o agnosticismo, materialismo, panteísmo, deísmo e dualismo. E aqui, pode sacar um pouquinho. Aqui, né, para fazermos uma introdução aqui, a existência de Deus, ela é um fato. Isso aí está no material da página 33. Acreditar na existência de Deus, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, é algo normal. A gente nem questiona isso. Nem questionamos. Porque é algo normal. Porque nós sabemos que Deus existe. Nós adoramos o Senhor. A gente vem para um culto, a gente não vem perguntando se Deus existe. Não, nós vamos à igreja adorar a Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra porque nós queremos ouvir Deus falar. Tá? E isso é algo normal para nós que servimos ao Senhor. No momento de ansiedade, de dificuldade, de dor, de angústia, de sofrimentos, nós sabemos quem buscar, porque nós sabemos que Ele existe. O pastor estava lá com a mamãe, né, passando por um momento de dificuldade, eu só vi os pedidos de oração dele. Por quê? Porque crê na existência de Deus. Se o pastor Valdinei não cresce, não vou preocupar, eu vou pedir para os irmãos, é um jeito de ajudar eu a comprar remédio. Né? Não é isso? Não, mas a nossa preocupação não é essa. A preocupação do cristão diante de uma dificuldade eu creio que Deus existe e eu vou falar com Ele. Só que aí, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que Deus existe, mas existe também um adversário. Ele trabalha para que as pessoas se distanciem de Deus. E é triste a gente ver as pessoas cegas, e muitas vezes cegas com conhecimento. Não é sério, a gente falar que uma pessoa é cega porque ele não tem conhecimento, ele é um analfabeto, ele tem pouco estudo, ele não lê a Bíblia, ele não consegue... é uma coisa. Agora você vê pessoas cultas, pessoas que têm um entendimento muito grande, às vezes até já fizeram teologia e continuam amarrados por amarras da idolatria. Isso é sério. E nós vivemos num país que tem uma idolatria muito grande. Por mais que
Alguém, não, mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagem, eu não curto para imagem, eu só reverencio. Irmão, temos que tomar muito cuidado. Então, a data de hoje mesmo é uma data muito emblemática e veja bem, nós não negamos Maria. A igreja não nega a existência de Maria. Nós também não desrespeitamos Maria, a mãe de Jesus. Nossa, que mulher extraordinária. José, meu Deus, que homem extraordinário. Tem qualidades, meu Deus, coisa tremenda. Mas nós somos Bíblia. E a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que morreu, enfrentou a cruz, a morte de cruz, esteve 3 dias na sepultura, mas ressuscitou, vivo. E ele que tem na sua mão a chave do inferno e da morte. Esse é o único que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Os outros, Maria, José, os discípulos, todos os outros, merecem o nosso respeito, merecem honra, sim, mas não a adoração. Eles têm o lugar deles, mas o lugar, aquele que nós vamos dobrar o joelho e vamos falar, é com Jesus. Jesus não precisa de intermediário, ele morreu na cruz para ser o nosso interlocutor direto entre Deus e nós. Tanto é que a oração é em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós falamos com Deus, nós colocamos Deus, eu estou falando em nome de Jesus, por quê? Porque o Senhor olha para nós e quando nós estamos cheios de problemas, pecados, falhas, quando nós falamos em nome de Jesus, ele olha para mim, para você, e ele não vê os nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos cobre, e debaixo do sangue de Jesus não tem pecado, estamos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, e não sangue de mais ninguém, tá? Mas aí, nós vamos então para a página 34 do seu material. Nós estamos já quase na hora do nosso intervalo. O primeiro ponto que nós vamos estudar de teoria errada sobre a existência de Deus é o politeísmo. E o prefixo poli significa muito ou mais de um. Esse tipo... pode fechar. Esse tipo de... Os irmãos têm o material na mão, está na página 34. Esse tipo de crença são aqueles que acreditam haver mais de um Deus, ou muitos deuses, até porque o termo significa isso, muito ou mais de um. Nos tempos bíblicos, nós tínhamos a Grécia Antiga, a Roma Antiga, e aí a mitologia grega e greco-romano, eles defendiam a existência de deuses para várias coisas. Então, para cada departamento da vida tinha um deus praticamente. Tá? Então, esse politeísmo, só que ele não acabou também, viu? Esse politeísmo, depois nós vamos ter um resuminho aí no final, mas nós temos aí algumas seitas que... são chamadas de seitas heréticas, né? Que existem aí pelo mundo, que defendem a existência de mais de um Deus. Mas entre eles não está o nosso Deus verdadeiro. Tá? Então, o politeísmo é uma forma, tá, de enfraquecer a crença no verdadeiro Deus. Por isso que eu falei que por trás disso está o trabalho do inimigo, que é tentar enfraquecer a crença no verdadeiro Deus. E aí, no material de vocês, página 34 e 35, tem alguns detalhamentos sobre a existência desses deuses, com os nomes desses camaradas aí, só para o conhecimento de vocês, tá? E isso tem muito em fábula, em alegoria, filmes, tá? Então tem alguns filmes aí, como Deuses do Egito e outras coisas aí, que é até bonitinho de assistir, né? Porque os camaradas são super-heróis, fortes e tudo mais, mas tudo isso, por trás de tudo isso está
é esse politeísmo, que na realidade é uma forma de dizer que não existe um único Deus, que existe mais deuses. Tá? Depois, no resumo, eu chamaria a atenção para os irmãos para mais detalhes. Nós vamos parar por aqui para um pequeno intervalo de 10 minutos e voltamos em seguida, dando sequência e indo para mais uma lição e concluir uma aula de hoje. Tá? Deus abençoe, meus irmãos, voltamos já. Vamos lá, meus irmãos, vamos retomar a nossa aula, continuamos com doutrina de Deus. E estamos vendo aí as teorias erradas, né, sobre a existência de Deus. Vimos aí o politeísmo e agora nós vamos adentrar no ponto 2 dessa lição 5, ateísmo. Tá? E enquanto, a página 35 do seu material, enquanto o politeísmo dominou grande parte do pensamento grego antigo e o teísmo, a posição cristã medieval, o ateísmo floresceu no mundo moderno. Esta corrente de pensamento nega a existência de um Deus pessoal. Tá? O ateísmo, assim, os irmãos já conhecem já pelo nome, ateu, né? Ateu é que não acredita em Deus, até o avião começar a cair. Né? É mais ou menos assim. Mas o pensamento desse povo, do povo ateu, eu tive um professor que ele se denominava ateu, tinha lido a Bíblia já 2 vezes, tá? Mas negava a existência de Deus. E nós temos 2 tipos de ateu aí na página 36 do seu material. Nós temos um ateu filosófico, mais intelectual, que nega a existência de Deus, fundamentada num processo de raciocínio. Esse é o caso desse professor que eu mencionei para vocês. E o ateu prático, pessoas não religiosas, que na prática não contam com Deus, vivendo como se Deus não existisse. Tá? É claro, ele acha que Deus não existe, mas ele respira o ar que Deus cria, ele bebe a água que Deus criou, usufrui do sol que Deus fez, enfim, mas ele não acredita que seja Deus, então ele vive como se Deus não existisse. Então o ateísmo é marcado pela descrença total na existência de Deus. Nós temos aí na sequência o item 5.3, está na página 36 também do seu material, o agnosticismo. Isso aqui às vezes até se confunde com o ateísmo, porque o agnóstico também, ele não acredita na existência de Deus. Só que é diferente o pensamento dele. O termo provém de 2 palavras gregas, não ignosis, conhecimento, significa literalmente não conhecimento. O agnóstico é alguém que alega não conhecer. Nesse sentido, os sofistas e céticos gregos, bem como todos os empiristas, desde Aristóteles até David Hume, foram agnósticos. Assim, para os irmãos entenderem, o agnóstico, ele não acredita em Deus. A diferença do ateu é que o ateu diz, não, Deus não existe, acabou, e ele tem lá as suas formas, e tem existe até uma relação de 10 pontos, porque o ateu não acredita em Deus, mas o agnóstico não acredita, mas diz assim, não acredito porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento, é impossível ao homem adquirir esse tipo de conhecimento, então eu não acredito em Deus. Eu não acredito porque eu não conheço. Tá? Assim, se for para simplificar bem, ele queria encontrar Deus na rua e falar, Deus, eu sou Deus, estou aqui. Aí ele acreditaria. Se de outra forma, ele não acredita. Então, assim, o resumo é isso. Ele desconhece Deus, por isso não acredita. Eles... E não é aqui, até na página 37 do seu material, diz assim, a questão do agnóstico não é a falta de evidências para acreditar. Eles não querem acreditar. O grande ateu Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo, exemplifica esse tipo de pessoa. Ele escreveu o seguinte, se fosse preciso nos provar a existência desse Deus dos cristãos, então devemos ser ainda menos capazes de acreditar nele. E é essa nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não os argumentos. Fica claro, portanto, que a descrença de Nietzsche estava baseada em sua vontade, e não em seu intelecto. Então, assim, é a vontade não acreditar em Deus e não querer conhecer Deus. Tá? Então, partindo desse pensamento de Nietzsche, nós podemos dizer assim, que o agnóstico não quer conhecer Deus, acabou. Não conhece e não quer conhecer. Esse é o resumo.
Mais uma vez, eu vou repetir para os irmãos, isso aqui é o capeta por trás disso, Satanás, porque ele não quer que o homem se aproxime de Deus. Tá? Então, você pode ver aqui que são pessoas inteligentes, pessoas cultas, tá? Mas não querem conhecer Deus. Tá? Confiando, quem sabe, no seu conhecimento, na sua posição social, no seu dinheiro. Tá? Então, os agnósticos não eram pessoas sem cultura, não, eram pessoas esclarecidas, tá? Mas decidiam isso. Aí nós temos na sequência ainda o item 4, na página 38 do seu material. Materialismo. Agora, isso aqui é terrível. O materialista, segundo alguns estudos, o maior número de adeptos do mundo pertence a esse tipo de pensamento. Essa forma errada, tá? Essa forma que contraria a existência de Deus. O materialista acredita que tudo é matéria, ou redutível a ela e depende dela. Se a matéria deixasse de existir, nada restaria. Defende a existência eterna da matéria, porém o argumento que se tivesse surgido teria sido do nada e por meio do nada. Portanto, para os materialistas não há Deus, nem necessidade de um Deus, pois o mundo explica a si mesmo. Defende também que não há alma imortal, nem aspecto espiritual no homem. Alguns materialistas menos rígidos admitem a existência de alma, entretanto negam que ela possa existir sem a matéria. Ou seja, quando o corpo morre, a alma segue o mesmo caminho. Nesse tipo de pensamento, o materialista acredita que o homem morreu, acabou. Tá? É que nem se fosse um cachorro, se fosse um animal. Morreu, acabou. Até aqui tem essa questão de alguns acreditarem na existência da alma, mas também com esse mesmo pensamento, que ela perece também quando o homem morre. E o materialista, então, ele não acredita na existência de Deus, para ele tudo é matéria, tá? Tudo é matéria. E a própria existência se deu através da matéria, começou do nada, e do nada criou as coisas, tal. E são aquelas teorias furadas, que nem nós mencionamos aqui, até o pastor Elinho mencionou na última aula sobre isso, e eu até fiz um comentário, né? Então, o pessoal tem a teoria do Big Bang, que foi a grande explosão que criou tudo, tá? Aí, assim, a nossa pergunta é, alguém já viu criar alguma coisa com explosão? Tá? Mete dinamite aí no monte de pedra e vê o que fica criado depois que a dinamite explode. Pega um carro, mete dinamite num carro e vê o que sobra dele. Aí pega um homem, então, né? Vamos criar um ser desse homem. Pega, bota dinamite na boca dele e vê o que acontece depois que ela explodir. Tá? Então, o resultado de explosões é destruição e não criação. Então, não sei de onde tirar esse tipo de coisa, né? Mas é coisa que o inimigo consegue fazer as mentes mais cultas acreditarem nisso. É um negócio, assim, complicado, né? Aí nós temos, no item 5 ainda, página 39, o panteísmo. Vem do grego pan, tudo, todas as coisas, e theos, Deus. Como o próprio nome sugere, é a doutrina segundo a qual Deus e o mundo se fundem, constituindo em um todo indivisível. Esta é a cosmovisão dos hindus, da nova era, da ciência cristã, da cientologia e muitos budistas, onde tudo é Deus e Deus é tudo. Então, esse tipo de filosofia também contraria a nossa crença em Deus, porque eles olham para o próprio homem e dizem que o homem é um pequeno Deus. Né? O homem é um pequeno Deus. Então, olha para a natureza é um Deus, o sol é um Deus, a lua é um Deus, tudo é Deus para eles. Né? Então, é uma doutrina totalmente furada, mas que tem aí um monte de gente que defende ela também, gente culta também, não é gente bobo não. Tá? Então, uma das principais divulgadoras do movimento Nova Era, Shirley MacLaine, explica em seu livro Dançando na Luz que ela emprega 5 minutos de cada dia para lembrar-se que é Deus. Shirley diz que suas informações diárias fazem sentir-se bem. Você já pensou que coisa tonta ele chegar na frente do espelho? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas que coisa, né? Irmão Wagner, já pensou que historinha para boi dormir, né? Mas doutor, que tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que acredita nisso. Por isso que eu falo que por trás dessas filosofias erradas que distanciam o homem de Deus está a força do mal, que é fazer com que as pessoas se afastem de Deus. E veja bem
que isso domina, rege um grande número de pessoas. Como eu falei, o materialismo tem o maior número de adeptos no mundo, porque nós somos tendentes a ser materialista naturalmente, né? Tem muitos cristãos que dão uma bobeada e vira materialista, né? Não porque ele passa a acreditar que o materialismo é o seu Deus, mas ele pode idolatrar o materialismo. A pessoa não pode brincar não, porque ele deixa de acreditar em Deus para acreditar no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, na sua posição social, tá? Aí vocês podem observar que tem alguns cristãos que perdem o rumo, tá? Ele perde a humildade se ele ganha um pouco de dinheiro, ele perde aquela simplicidade que o crente tem que ter, é a simplicidade do evangelho, tá? Então não importa a sua posição social, a posição dele tem que ser aquela posição de Jó. Está rico? Oh, glória! Mas está lá no pó? Glória do mesmo jeito. Tá? Então, assim, é servir o Senhor em qualquer circunstância da vida. Não é só quando tudo está bem, e olhando para todos da mesma forma, não achando que ele está por cima de tudo, porque ele tem um pouco mais de dinheiro, porque tem uma escolaridade melhor, porque tem uma casa melhor, tem uma propriedade melhor. Tá? Então, tem gente que compra um sapato novo, ele já passa se exibindo e humilhando outras pessoas. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque Deus poda também, né? Então, tem que se cuidar. E aí, nós vamos para a página 41, 5.6, o deísmo. O deísmo admite a existência de Deus, porém rejeita a revelação à humanidade. Tá? O que o deísmo acredita? Ele acredita na existência de Deus, ele acredita que Deus fez tudo, criou tudo, mas que acabou ali. Aí Deus é impessoal para eles. Deus não vem conversar com a gente, Deus não trata com o homem, Deus criou tudo e abandonou o homem, agora o homem se vira. Então, o deísmo também, eu acredito nessa forma. Para os deístas, não existe uma revelação especial de Deus, nem milagres. Todas as verdades acerca de Deus são descobertas pela razão. Em outras palavras, o deísmo é a religião natural baseada no raciocínio puramente humano, no final da página 41 do seu material. Então, como eu disse, deísmo acredita em Deus, mas acredita de uma forma errada também. Tá? Então, é a mesma coisa de não acreditar. Então, acredita num Deus que veio, fez a terra, fez tudo, mas esse Deus não faz milagre, esse Deus... Então, na realidade, ele nega o poder de Deus. Acredita e não acredita, porque acredita numa parte do poder de Deus, não acredita no restante. Também, teoria furada. 5.7, página 42 do material, dualismo. É um sistema filosófico que admite a existência de duas substâncias, de dois princípios ou de duas realidades como explicação. Na realidade, o que ele diz? É o tal do yin e o yang, é o bem e o mal. Então, eles acreditam que essas duas forças são o equilíbrio do universo. E ela cai por terra, porque veja bem, meus irmãos, o inimigo tem, sim, poder, mas não tem todo o poder. Todo o poder é de Deus. Então, existe sim a força do bem e a força do mal. Só que para nós que acreditamos em Deus, a força do bem, irmão, está aqui em cima, é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que criou os céus, criou a terra, criou os anjos, criou tudo. E a força do mal está lá embaixo, debaixo dos pés dele, subjugado. Satanás é um vencido, é um derrotado. Ele está trabalhando aí porque Deus permitiu ele trabalhar para cumprir propósitos de Deus. Mas ele não tem poder de derrotar aquele que está firmado na rocha. Ele pode judiar, que nem ele fez com Jó, que nós estamos estudando aí na nossa lição do trimestre. Ele pode judiar, ele pode provar, ele pode fazer sofrer, mas ele não vai derrotar nenhum que confia no Senhor, porque Deus é mais, é super mais. Deus é o Todo-Poderoso. Então, essa teoria cai por terra, o dualismo, porque ele acredita que as duas forças trazem equilíbrio. Tanto é que se você ver o desenho
Até eu esqueci de colocar aí no material de vocês, mas vocês acham facilmente isso na internet, que é esse desenho do yin e do yang, né? Que é uma força, se você achar aí, nós colocamos. É uma bola redonda, né? E dividida, metade negra e a metade branca. Então, assim, um representa o bem, outra representa o mal, mas equilibrando, né? E isso cai por terra, porque mal e bem não está equilibrado de jeito não. O bem é bem maior, nosso Deus é bem maior, muito maior, e o inimigo não é nada diante do poder de Deus. Amém? Só quem acredita dá glória a Deus. E aí, nós vamos à página 43, mas antes eu tenho um resuminho aí no material, aí no slide, para apresentar para os irmãos. É um subsídio que eu fiz para os irmãos entenderem. Politeísmo são as religiões que acreditam em mais de um Deus, muito praticada no Egito, Grécia e Roma Antiga. Atualmente tem a representação no hinduísmo, no budismo, Mahayana, no confucionismo, taoísmo, shintoísmo e nas religiões tribais africanas e americanas. Tá? Então, um resumo do politeísmo para os irmãos entenderem. Resumo do ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Os ateus ou ateístas são aqueles que seguem o ateísmo. Para eles é impossível provar que Deus existe. Agnosticismo é a visão filosófica de que a veracidade de certas reivindicações é desconhecida ou incognoscível. A palavra agnóstico vem do grego agnostos, ou seja, não conhecimento, aquele que não conhece e não quer conhecer. Tá? Aí, materialismo. Em filosofia, materialismo é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria, que fundamentalmente todas as coisas são compostas da matéria e todos os fenômenos são resultado de interações materiais, que a matéria é a única substância e que não existe milagres. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos, não possuem livros sagrados, divinizam elementos naturais como o vento, a água, o fogo, os animais, dentre outros, inclusive a si mesmo, né? Como eu falei aqui da mulher lá, né? E o deísmo é essencialmente a visão de que Deus existe, mas não está diretamente envolvido no mundo. O deísmo retrata Deus como o grande relojeiro que criou o relógio, deu corda nele e o abandonou. Um deísta acredita que Deus existe e criou o mundo, mas não interfere na sua criação. Os deístas negam a trindade, a inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, milagres e qualquer ato sobrenatural de redenção ou salvação. Retrata Deus como indiferente, não envolvido. E o dualismo, em teologia, o conceito de dualismo supõe que existem duas entidades separadas iguais, bem e mal, que são igualmente poderosas. Deus representa a entidade do bem e Satanás representa a entidade do mal. Nós fizemos já um comentário aqui, já finalizando, que está totalmente por fora, porque Deus é todo-poderoso e o mal que representa o inimigo é uma força inferior que nem se compara, mas nem de longe com o bem. Sequência, aí entramos na lição 6. Agora. A lição 6, a natureza de Deus. É o último tópico que nós vamos ver, a última lição que nós vamos ver hoje. Natureza de Deus. Primeiro, são 4 pontos que vamos ver. Deus é espírito, Deus é perfeito, Deus é pessoal e Deus é único. Pode passar. A natureza de Deus, aqui na página 43, diz assim: a teologia não é um estudo de Deus em si mesmo, mas sim de Deus e sua revelação. Assim, a raiz do conhecimento de Deus é o próprio Deus, pois somente Ele conhece a si mesmo de maneira perfeita. Quem pode definir a natureza e essência do Deus infinito? Não só os seus caminhos são inescrutáveis, Romanos 11, 33, como também sua natureza, o seu ser ultrapassa a nossa compreensão. Zofar falou: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. E aqui,
eu repito aquilo que eu falei no início da aula de hoje. Deus não pode ser esquadrinhado. Ele não pode ser dissecado num laboratório. Não tem como examinar. Não tem como fazer uma conclusão de Deus a partir do estudo, porque Ele é acima do nosso entendimento. Então, por isso que eu disse para os irmãos que nós não dependemos do estudo da doutrina de Deus para saber quem é Deus ou saber da existência de Deus. Não, Deus existe e acabou. Isso aqui são estudos que nós estamos fazendo para ampliar o nosso conhecimento e entender um pouco por que certas pessoas não vêm para Deus, porque certas pessoas não recebem Jesus, ou até uma forma de você refutar pessoas que defendem esse tipo de entendimento com o conhecimento que você tem de Deus. E aí, nós temos várias declarações sobre Deus nas Escrituras, definem diversos aspectos de sua natureza, tais como Deus é Espírito, e aí nós começamos na página 45, para os irmãos entenderem. 6.1, Deus é Espírito. O vocábulo Espírito é empregado para denotar uma entidade imaterial e inteligente, ou um ser, uma entidade destituída das propriedades peculiares à matéria, embora possuidora de propriedades análogas àquelas que caracterizam a mente humana. E aqui, meus irmãos, em relação a esse ponto, nós temos, assim, bastante especulação, até teológica, né? E até no próprio material, aí vocês vão ler que tem esse tipo de preocupação, assim, mas se Deus é Espírito, por que fala da mão de Deus, né? Fala dos olhos de Deus, né? Então, se Ele é Espírito, como isso? Né? Aí, para os irmãos terem um pouco de tranquilidade, Deus, quando está fazendo o homem, lá no Gênesis, como que é a referência? Ele diz assim, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Tá? Então, se nós partirmos daí, então, nós não fomos criados de uma forma aleatória, que nem alguns teólogos dizem. Não, Deus é Espírito, é um lençol voando? É um vento? Não, assim, se nós formos pegar, e nós temos que pegar a Bíblia como fundamento, tá? Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós somos feitos à imagem e semelhança, realmente, esse é o desenho de Deus. É claro que o pecado deixou a gente meio feinho, meio estragado, né? Então, mas a própria Bíblia vai dar uma corrigida disso, que diz assim, que assim como Ele é, nós o veremos. E no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E seremos semelhantes a Ele. Né? Então, nós vamos pegar de volta, né, essa semelhança 100% igual a Ele. Né? Mas nós fomos construídos à imagem e semelhança de Deus. Então, é claro que como Espírito, então, se for apertar nele para ver se tem carne, não vai ter. Né? Porque é Espírito, mas tem a semelhança. Tá? E aí nós temos aí, na página 45 mesmo, fala sobre isso, ó. Alguns estudiosos levantam duas aparentes objeções com respeito à afirmação que Deus é Espírito. Primeira, algumas passagens bíblicas representam Deus como tendo olhos, ouvidos ou braços. Como explicar esse fato? Quando a Escritura atribui a Deus a posse e parte do corpo e órgãos como olhos e mãos, eles estão fazendo uso de figuras de linguagem chamada antropoformismo, que significa semelhante ao homem. E aqui volta na palavra que eu falei. Não é que é semelhante ao homem, é que o homem é semelhante a Deus. Né? E não que eu estou contrariando o que está aqui na apostila, eu só estou dizendo isso para os irmãos entenderem. Né? E toda referência bíblica, ela é colocada de forma que nós entendamos de acordo com a nossa circunstância. Deus tem uma preocupação muito grande com isso. É só você ver Cristo nos evangelhos falando por parábolas. Então, quando ele fazia uma parábola, era uma comparação que ele fazia para as pessoas entenderem de forma mais fácil. Né? Então, quando ele usa tudo isso, e eu vou mais além, não é só para entender, é que nós somos construídos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é Espírito. Tá?
E aí, nessa conclusão do tópico espírito, tem algo aqui extraordinário. Concernente ao Pai, o Senhor Jesus declarou: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o detalhe importante disso é que a adoração, ela tem que ir além do material. E nesse tópico aqui eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte: muitos pensam que a adoração é uma apresentação. Então, se preocupa, é claro, tem que se preocupar mesmo, que é difícil ver uma pessoa desafinada cantando. Ou então um músico tocando numa altura e outro cantando em outra. Isso é terrível. Então tem que ter ensaio, tem que ter preparação. É importante. Mas a preparação e ensaio não deve ser mais importante do que a adoração em espírito. Ela tem que transcender essa apresentação. Então não é uma apresentação para a igreja, é uma adoração para o Senhor Jesus. E tem gente que pensa que é só apresentação para a igreja. Então ele canta bonitinho, mas ele fica esperando as pessoas pedir autógrafo, as pessoas aplaudir. Tá? E não é isso, nós temos que esperar que o Senhor receba, assim como Ele é Espírito, que a nossa adoração suba também em Espírito até a presença do Senhor. 6.2, Deus é perfeito. É quase impossível pensar no Criador, que ao mesmo tempo justo e amoroso, santo e misericordioso, juiz eterno e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como sendo outra coisa além de perfeito. Jesus disse a seus discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. As Escrituras incontestavelmente declaram como perfeito. E vocês vão observar que agora, quando nós estamos estudando esse ponto, que é a lição, a natureza de Deus, aí tudo que nós estamos vendo já é baseado nas Escrituras Sagradas, na forma que nós acreditamos. Deus é pessoal. A maioria das pessoas não sabe distinguir o que é ser uma pessoa e possuir um corpo. Quando falamos que Deus é uma pessoa, algumas de forma errada interpretam que se ele fosse uma pessoa, teria necessariamente que possuir uma forma corpórea. Tá? E não é isso. Na realidade, quando nós falamos que ele é uma pessoa, mesmo sendo espírito, essa identidade que ele tem como Deus. Ele não precisa possuir um corpo, ele não precisa possuir esse invólucro que nós temos aqui, essa carcaça, para ser Deus. Até porque, como nós mencionamos aqui os seus atributos, né? Ele é onipresente. Então, ele está conosco aqui em Umuarama, na nossa aula, aqui na nossa sede regional. Ele está com os irmãos lá em Cianorte, está com os irmãos em Mariluz, está com os irmãos lá em Nova Londrina, está com os irmãos aonde estiver nesse momento sendo alcançado pela sua palavra, pelo estudo da sua palavra. Justamente porque ele não está limitado a um corpo. Eu que estou limitado num corpo, estou aqui. Os irmãos estão me vendo por causa da internet, né? Mas do contrário não me veriam. Agora Deus não precisa de internet para falar com os irmãos em todo o mundo, ele não precisa do Zoom, ele não precisa disso. Ele fala com todos. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se Deus quiser falar com os 7 bilhões ao mesmo tempo, ele fala, por causa do seu poder, que é extraordinário. Aleluia. E ele fala, e é interessante, eu gosto muito de ver isso, que às vezes a gente está num encontro de muitas pessoas, né? Eu já participei de grandes cultos, grandes reuniões, de ter lá 20 mil pessoas reunidas, adorando o nome do Senhor. Só que se você conversar com as 20 mil, você fala, Deus falou comigo hoje. Eu estava falando com Deus, já pensou 20 mil pessoas no mesmo lugar, e assembleiano ainda, que é escandaloso, e grita, né? E fala, então, né? E todo mundo gritando, e Deus escutando. Meu Deus do céu, como que explica uma coisa dessa? É o nosso Deus, que ele tem um tratamento pessoal e separado com todos nós. 6.4, Deus é único. Isso aqui é tremendo, que isso aqui vem contrariar, na página 48 do seu material, vem contrariar politeísmo, triteísmo, dualismo e tudo que é esse ismo errado aí. Tá? Deus é único. Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a unidade divina ao dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3.
João registrou essas palavras do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que existe um único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro. Deus mentiroso, Deus com letra minúscula, Deus falso, tem de monte por aí. Mas Deus verdadeiro, somente o nosso. A unidade de Deus, contudo, na página 49, diz assim: não é de modo algum inconsistente com a doutrina da Trindade, pois enquanto essa doutrina sustenta a existência das distinções hipostáticas ou pessoais na natureza divina, também sustenta que esta natureza divina é numérica e eternamente una. E nós não vamos falar sobre Trindade nesse momento, porque tem um estudo específico sobre isso, tá? Mas Pai, Filho e Espírito Santo se constituem numa única pessoa, mas individuais da mesma forma. Conclusão. Nós temos ainda aqui no nosso material, pulou aqui, uma conclusão que eu preparei para os irmãos sobre isso. Mas, enquanto a assessora localiza aqui, só dizendo para os irmãos o seguinte, vou repetir mais uma vez. Deus não vai para laboratório para ser examinado. Ninguém vai conseguir definir exatamente a essência e a existência de Deus, a não ser aqueles que creem e confiam no seu nome. Nossa conclusão: primeiro, Deus existe. E o crente fiel não precisa de argumentos da filosofia e estudioso para acreditar nessa verdade. Tá? Tanto é que os irmãos que estão vendo a matéria pela primeira vez já acreditavam em Deus, já criam em Deus, já está esperando o arrebatamento, e esse estudo só veio mostrar como outras pessoas pensam, mas nós pensamos e vamos continuar pensando. Deus existe, é o nosso Deus, é o nosso Criador, o nosso Senhor, nosso Pastor, enfim, é Deus. As teorias erradas sobre a existência de Deus derivam da falta de conhecimento e falta de crença na palavra de Deus, e principalmente por causa do trabalho do inimigo para cegar o homem para não chegar até Deus. O que o inimigo faz? Quando o homem começa a caminhar na direção de Deus, ele coloca outros caminhos para que o homem trilhe por ele. O homem está querendo ir na direção de Deus e o inimigo está puxando para o outro lado. Esse é o trabalho dele. É tirar a pessoa da direção de Deus. E ele tira com filosofias, com amigos, com coisas erradas, com amor ao dinheiro, com amor a outras coisas que não seja Deus. 3. Deus é real, é espírito, é perfeito, é pessoal e é um Deus único. É a parte final que nós vemos. Finalizando. Traga mais uma pessoa com você na próxima aula, será melhor ainda. E aqui, finalizando, eu quero fazer 3 lembretes aos irmãos antes de fazermos uma oração de encerramento. Os irmãos que não pagaram os seus módulos ainda, paguem o seu módulo. Nós estamos indo já para o 3º módulo no mês que vem, e tem gente que não saiu do primeiro ainda, porque não pagou ainda. Então, pague os 3 módulos, meus irmãos, para darmos sequência. Traga um novo aluno com você. Vamos fazer dessa nossa escola teológica, o nosso polo aqui do estado do Paraná, um polo crescente, um polo vivo, um polo avivado, um polo cheio do poder de Deus. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. E outro detalhe, avalie o professor. Os irmãos que estão aí na plataforma, os irmãos que nos acompanham, mande uma avaliação do professor para o irmão Wagner, que é o que coordena o escalonamento dos professores. O pastor Wagner Pereira da Fuji. O telefone dele é 999764552. E aproveita, se quiser comprar uma moto, compra dele também, né? Aí ele fica mais alegre ainda, né? Mas o pastor Wagner é que coordena essa parte, então avalie o professor. Diga se precisa melhorar, diga o que precisa fazer na aula. Vê, os irmãos estão sentindo falta de uma coisa aí, diga, olha, o pastor Altenar, a aula dele precisa ser melhorada nesse ponto, vamos tentar melhorar. O pastor Hélio, que é o professor dessa matéria, o pastor Hélio precisa melhorar em tal ponto, nós vamos aqui trabalhar para melhorar, tá? Nós estamos aqui a serviço dos irmãos nesse ponto do ETADEMP, para auxiliar os irmãos no aprendizado. Leiam o material, se tiver dúvida, mande as dúvidas para nós. Nós temos um grupo de ensino no WhatsApp e nós vamos resolver e vamos
atender a dúvida dos irmãos. Vamos então orar ao nosso Deus. Os irmãos que tiverem os seus questionamentos, mandem para nós, que nós vamos respondendo para vocês aí no decorrer da semana. Vamos então orar ao nosso Deus, agradecendo pela nossa aula. Pastor Júlio, parabéns. Fiquei sabendo que você vai ser vovô aí, parabéns. Pastor Júlio, se você está nos ouvindo aí, nós vamos abrir o teu áudio aí para você fazer a nossa oração de encerramento. Pode falar aí que nós estamos ouvindo. Pode orar, pastor Júlio. Mexi aqui. Vamos lá. Amém. Obrigado pelos parabéns aí. Deus abençoe. Vamos orar os irmãos aí. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Ora. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, o agir do teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, essa aula, Senhor, por ter conduzido os teus filhos, ó Senhor Deus, a estar aprendendo a tua palavra, Senhor. Continua, Senhor Deus, guardando os teus servos que estão à frente, ó Pai. Aleluia. Continua guardando o pastor Jesus, Pai, que tem no Senhor Deus empenhado, Pai, para esse trabalho, Senhor. Vem estar com o teu servo. Despedimos agora, Pai, a tua igreja, Senhor Deus. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma excelente semana. Um abração a todos vocês. Fiquem com Deus.